a eloquência, as belas canções, a mega estrutura, isso não quer dizer nada para Deus. O que de fato Deus olha é para o íntimo, é para o secreto, é para os bastidores. Porque muita gente está como Naamã, é herói para o mundo, mas por dentro da armadura está cheio de lepra. São como os poços de Jacó, tem água boa lá dentro, mas está cheio de entulhos dos filisteus. Tira os entulhos hoje da sua vida, e permita que o Senhor faça esta obra na sua vida. Uma igreja que parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Tinha um nome respeitável, mas era só fachada, era só aparência. No versículo 2, Cristo examinou a igreja mais profundamente, e olha o que ele diz: não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. Olha para Sardes, a reputação de Sardes era entre as pessoas, e não era diante de Deus. A igreja tinha fama, mas não tinha vida. Aquela igreja estava se transformando em um clube. Não era igreja, era qualquer outra coisa menos igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é igreja, não é um clube, não é uma casa de eventos. A gente não quer ser uma igreja badalada da cidade. A gente não quer fama para a cidade, fama para os homens. Isso aqui é igreja, igreja na sua essência. Isso aqui é igreja, igreja nos seus bastidores. Isso aqui é igreja, igreja de verdade. E esta igreja só existe para ser aquilo que o Senhor estabeleceu para ela. Como Deus olha para a sua igreja. Veja que a fé exercida pela igreja de Sardes era apenas uma fé nominal. O cristianismo desta igreja era apenas um cristianismo nominal. Os seus membros pertenciam a Cristo apenas de maneira nominal. Eles tinham fama de vivos, mas estavam na verdade mortos. Fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Quando precisamos, irmãos, de um avivamento, quando necessitamos, igreja, de um poderoso avivamento. Versículo 2, quando existem crentes que estão na CTI espiritual, em adiantado estado de enfermidade espiritual. Versículo 2 ensina que nesta igreja haviam crentes que estavam doentes, estavam fracos, que estavam em estado terminal. A maioria dos crentes de Sardes tinha apenas o nome no rol da igreja, mas não tinha no livro da vida. E o que adianta ter credencial, ter título? O que adianta ser diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, arcanjo? O que adianta? E não ter o nome escrito no livro da vida. Qual é o valor disso? O mundanismo, ele adoece a igreja. E o pecado, ele mata a vontade de buscar as coisas de Deus. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais longe eu fico do pecado. Quanto mais perto eu estou do pecado, mais longe eu estou de Deus. Para quem ou para onde você é atraído?
O pecado mata os sentimentos mais elevados. O pecado, ele petrifica o nosso coração. No começo vem dúvidas, vem questionamentos, vem indagações, vem tristeza, depois a mente é cauterizada. E vou dizer uma coisa para vocês: pecar, todo mundo que está aqui nesse prédio peca. Porque pecar é errar o alvo. Agora, iniquidade é diferente de pecado. A gente peca e a gente chora, a gente se arrepende, a gente se humilha diante de Deus, a gente deixa o pecado para lá. Iniquidade, mente cauterizou, irmão, não tem mais temor, não há mais arrependimento, não tem nem remorso mais. Iniquidade, a iniquidade fala de uma vida morta, espiritualmente falando. É pelo poder do Espírito Santo que a igreja se levanta da morte, do sono, do mudanismo, para servir a Deus com tanto entusiasmo. Deixa eu dizer algo, quero que você me ouça em o nome de Jesus Cristo. Nós não seremos mais uma igreja em Goiânia. Nós não seremos mais um ministério nessa cidade. O mundo não vai entrar nesta igreja. O mundanismo não vai entrar na sua vida. Mas você vai se posicionar diante de Deus, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu sustentador, eu sei que Ele é tudo aquilo que eu necessito. Me respondam: será se nós, igreja, precisamos de um avivamento? E quando precisamos desse avivamento? Versículo 2: quando existem crentes que, embora estejam em atividade na igreja, têm uma vida sem integridade. Eles estão em uma atividade no ministério, são legalistas. Eles ocupam funções na igreja local, sim, ocupam, mas não tem nenhuma integridade. E eu vou dizer aqui para vocês, como pastor desta igreja, como anjo da igreja, como um dos pastores que serve ao Senhor nessa família espiritual, existe uma espada da justiça no altar desta igreja. Existe uma espada de Deus neste ministério. Existe. Ai daquele que subir no altar do Senhor para ministrar sobre o povo de Deus, com uma vida cheia de pecados, impurezas e iniquidade. Vai passar o que, meu irmão? Vai transbordar o que? Quando precisamos de um avivamento. Versículo 2 diz que esses crentes têm vida dupla. Suas obras não são íntegras. Eles trabalham, mas apenas sobre as luzes da ribalta. Eles trabalham, mas apenas diante das câmeras, dos efeitos especiais, da visibilidade, da evidência diante dos homens. Eles não querem promover o nome de Cristo, eles querem promover o próprio nome. Eles não querem exaltar a Jesus, eles querem se auto-engrandecer. Eles buscam a sua própria glória, não a glória de Deus. Eles cantam a Deus, honram com os lábios, mas o coração está longe. Os cultos são solenes, mas são vazios de sentido. Não tem nenhum sentido. São como os hipócritas. Eles doam, eles jejuam, eles oram, eles fazem tudo, mas só para ser visto, só para ter fama de serem piedosos, só para que a sua filantropia se manifeste, ou a sua espiritualidade se manifeste. São como
sepulcros caiados, ostentam aparência de vida, mas negam o seu poder. É formalidade sem poder, reputação sem realidade, aparência externa sem integridade, é demonstração sem vida. É gente que faz de conta da religião, é um faz de conta da fé, cantam hinos de adoração a Deus, mas a mente está longe dele, pregam com ardor, mas para mostrar a cultura que tem, a capacidade que tem, a oratória que tem. Em Sardes, esses crentes são falsamente ativos, são falsamente devotos e são falsamente fiéis.